Legendado. Existe uma planta que crescia nos jardins do mundo bíblico e, curiosamente, quase ninguém fala dela hoje em dia. Ela não será citada no sermão de domingo. Ela não aparece nas pinturas famosas da Última Ceia. Também não costuma ser ensinada nas escolas de teologia, mas ela estava lá. Ela crescia nos mesmos jardins onde Jesus caminhava. Ela aparecia nos lares que ele visitava. Ali, ela fazia parte das tradições do seu povo e ficou registrada em alguns dos textos mais antigos da humanidade como símbolo de algo muito particular. Proteção. Proteção que, segundo essas tradições, não era uma invenção humana, mas algo que o próprio céu havia reservado para o ser humano. E há uma noite específica, em um jardim específico, cercado pela escuridão e por tudo o que estava prestes a acontecer, onde há indícios de que Jesus parou do lado de fora, não como botânico, não como herbalista, mas como alguém que entendia perfeitamente o que aquela planta representava dentro da linguagem espiritual do seu povo. Agora, antes de continuar, preciso esclarecer algo importante para você. Este vídeo não é sobre magia vegetal, não trata de rituais esotéricos, nem de superstições estranhas que alguém encontrou em um blog obscuro da internet. É algo muito maior e mais profundo sobre a forma como o divino codificou princípios de proteção espiritual dentro da própria natureza. E sobre como esses princípios, que ainda estão aí, disponíveis para qualquer um que os compreenda, podem mudar completamente a forma como você atravessa as fases mais difíceis da sua vida. Porque há fases em que o ataque parece real demais. Momentos em que tudo o que você constrói parece desmoronar. Fases em que pessoas que você ama se afastam sem explicação. Dias em que sua paz interior começa a receber golpes de ângulos que você nem sequer consegue identificar. E, no meio de tudo isso, há uma pergunta que quase ninguém se atreve a fazer. Uma pergunta que Jesus, curiosamente, respondeu com a própria vida. O que o Criador colocou na natureza para proteger aqueles que o buscam? O que ele colocou? Vamos explorar essa pergunta. Ou fique até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende a proteção divina. Hoje vamos entrar em um tema que conecta o mundo espiritual com o mundo natural, de uma maneira que poucos se atrevem a explicar com profundidade real. Vamos falar sobre a planta que os textos bíblicos e a tradição da Terra Santa relacionam com a proteção divina, de sua presença nas Escrituras, e sobre o que Jesus ensinou sobre a relação entre a natureza e o mundo espiritual. E, o mais importante, de como aplicar esses princípios na sua vida hoje. E antes de continuar, deixe-me te dizer uma coisa. Se em algum momento deste vídeo você sentir que algo do que está ouvindo se conecta com o que está vivendo agora, escreva nos comentários. Porque esta comunidade existe por uma razão muito simples. Para que ninguém precise passar por essas fases difíceis sozinho. E se você ainda não está inscrito, talvez esse seja um bom momento, porque o que estamos construindo aqui, semana após semana, não é só conteúdo. É um guia espiritual para a vida real. Agora sim, vamos começar. Para entender por que uma planta pode ter um significado espiritual autêntico, primeiro precisamos compreender algo fundamental. Como ele via a natureza. Jesus não ensinava de forma abstrata, ele ensinava com coisas que as pessoas podiam tocar, ver e reconhecer. Ele usava o trigo e o joio para explicar a luta entre o bem e o mal. Ele usava a semente de mostarda para falar sobre o poder da fé. Ele falava da videira e dos ramos para explicar a conexão com o divino. E ele falava da água viva para descrever o espírito. Para Jesus, a natureza era a vida espiritual, era a linguagem. A linguagem através da qual o divino comunicava verdades profundas àqueles que tinham olhos para ver. E essa forma de ver o mundo não começou com Jesus, vinha de uma tradição hebraica muito mais antiga. Uma tradição que via toda a criação
como um texto sagrado, um texto que, se você soubesse ler, revelava algo sobre a mente do Criador. Salomão, considerado o homem mais sábio de seu tempo, falava sobre as plantas, desde os cedros do Líbano até o humilde isopo que cresce entre as paredes. E os estudiosos bíblicos concordam em algo interessante. Esse conhecimento não era apenas botânico, era espiritual. Dentro dessa tradição de ler a natureza como se fosse um texto sagrado, algumas plantas ocupavam um lugar especial. Não tanto porque tivessem poderes mágicos, mas porque sua forma de crescer, sua resistência comunicavam algo sobre os princípios espirituais que o Criador havia codificado dentro delas. E há uma planta que aparece repetidas vezes em momentos decisivos das Escrituras. Uma planta ligada diretamente a alguns dos rituais de proteção mais importantes do povo de Israel. A planta é o isopo, e o curioso é que o isopo não aparece na Bíblia em momentos aleatórios. Toda vez que surge, algo crucial acontece. A primeira grande aparição do isopo está no livro do Êxodo, durante a noite da Páscoa. Deus ordena a Moisés que cada família pegue um ramo de isopo, o molhe no sangue do cordeiro e que con esa sangre los postes de sus puertas. Esa señal sería mensagem para o anjo da morte. Aqui não entre, passe direto. O instrumento que permitiu estender essa proteção foi o isopo. Pense por um segundo, não foi um ramo de cedro, a árvore mais imponente da região, nem um ramo de oliveira, uma das árvores mais sagradas da cultura mediterrânea. Foi o isopo, uma planta pequena, humilde, daquelas que crescem nos lugares mais simples, entre fendas de paredes e beiras de caminhos. Então a pergunta é inevitável: por que o isopo? Porque o isopo tem uma propriedade muito particular que quase nenhuma outra planta da região possui nesse mesmo nível. Seus ramos são pequenos, densos e absorvem o líquido com facilidade. Depois, eles liberam o líquido de forma uniforme quando são usados para aspergir. Em outras palavras, o isopo é naturalmente projetado para espalhar, para aspergir, para cobrir tudo o que toca. Não é por acaso que ele foi escolhido como um instrumento para marcar as casas com proteção. Agora, o segundo momento importante em que o isopo aparece ocorre em um dos textos mais profundos de toda a Bíblia, o Salmo 51. Esse salmo é uma das orações de arrependimento mais intensas que existem. E justamente no momento em que o salmista clama para ser limpo de sua culpa mais profunda, ele diz algo muito específico: purifica-me com isopo e serei limpo. Ele não pediu cedro, não pediu mirra, não pediu incenso, pediu isopo. A planta que antes representava proteção agora aparece como símbolo de purificação. Mas o terceiro momento é o mais impactante para aqueles que seguem a Jesus. Acontece na crucificação, quando Jesus estava na cruz, sedento em seus últimos momentos. Os evangelhos narram que os soldados embeberam uma esponja em vinagre e a aproximaram de sua boca. Sabe com o que a seguraram? Com um ramo de isopo. No momento de maior vulnerabilidade, de maior exposição, de maior sofrimento. O isopo aparece novamente. No Êxodo, protegeu o povo da morte. No Salmo, purificou a alma arrependida. E na cruz, esteve presente junto àquele que carregou o sofrimento do mundo. Isso não é uma coincidência bíblica. É um padrão, ou um padrão de significado que a sabedoria dos textos quer que você veja. Então surge uma pergunta fascinante. O que o Criador codificou no isopo para que ele se tornasse o símbolo de proteção e purificação em alguns dos momentos mais importantes da história bíblica? Existem 4 características do isopo que funcionam como uma verdadeira linguagem espiritual. A primeira é esta: cresce onde outras plantas não conseguem. O isopo prospera em condições que destruiriam plantas maiores e aparentemente mais fortes.
Cresce em fendas de rochas, em terrenos áridos, nas bordas de estradas onde quase nada sobrevive. A mensagem espiritual por trás disso é poderosa. A proteção divina não precisa de condições perfeitas para se manifestar. Na verdade, muitas vezes ela aparece justamente nos lugares mais difíceis, nos terrenos hostis, nas temporadas que parecem incompatíveis com qualquer tipo de crescimento. Então, se neste momento você está passando por um terreno complicado, isso não significa que você esteja fora da cobertura. Pode ser que você esteja exatamente no lugar onde o hisopo espiritual cresce com mais força. Segunda característica, é pequeno, mas incrivelmente aromático. O hisopo exala um aroma intenso, até mais forte do que plantas muito maiores. Sua presença é sentida antes mesmo de você vê-lo. A mensagem aqui é clara. A proteção divina não depende de grandeza visível, depende de autenticidade real. O aroma do hisopo não pode ser falsificado, e a cobertura espiritual autêntica também não. As pessoas que vivem sob uma proteção real nem sempre são as mais visíveis, nem as mais poderosas, segundo os padrões do mundo. Mas há algo nelas que se percebe, uma autenticidade que se sente mesmo antes de dizerem uma única palavra. Terceira característica, suas raízes são surpreendentemente profundas. À primeira vista, o hisopo parece uma planta pequena, mas debaixo da superfície acontece algo interessante. Suas raízes se estendem muito mais profundamente do que seu tamanho sugere, e é isso que permite que ela sobreviva em condições que destruiriam plantas mais imponentes. A mensagem espiritual aqui é direta. A proteção duradoura não vem da força que todos veem, vem da profundidade que quase ninguém nota, de raízes espirituais que se aprofundam muito além do que é visível. Uma pessoa com verdadeira profundidade espiritual pode parecer completamente normal por fora, mas quando as tempestades chegam, quando tudo o que é superficial é arrancado, essa pessoa permanece. A quarta característica é esta: o hisopo se multiplica e cobre. Ele tem uma capacidade notável de se espalhar. Quando consegue se estabelecer em um lugar, não cresce apenas em uma direção, ele se expande, cobre. E aí há uma mensagem espiritual muito clara. A proteção divina que você recebe não foi feita apenas para ficar em você, ela foi feita para se espalhar através de você. Quando o seu campo espiritual está alinhado e sob cobertura, essa proteção começa a tocar naturalmente aqueles que estão perto de você, sua família, seus amigos, as pessoas que vivem sob a sua influência. A proteção divina sempre tem uma dimensão coletiva. Agora, existem momentos em que essa proteção se torna especialmente necessária. Temporadas em que ativá-la não é opcional, é vital. E reconhecer essas temporadas pode mudar completamente a forma como você atravessa o que está vivendo. A primeira é a temporada de transição. Cada vez que você passa de uma etapa para outra, entra em um momento de vulnerabilidade espiritual, um novo emprego, mudar para outra cidade. O início ou o fim de um relacionamento, o nascimento de um filho e a morte de alguém próximo, toda vez que você cruza um limiar, entra em uma zona intermediária. O que veio antes já terminou, mas o novo ainda não se estabeleceu completamente. E nesse espaço de transição, os sistemas de proteção que funcionavam antes ainda não estão totalmente ativos na nova fase. Por isso, o hisopo era usado nos rituais de transição do povo de Israel. Servia para cobrir o umbral, para marcar proteção justamente nesse espaço entre o que foi e o que está para começar. A segunda temporada é quando você sente oposição, mas não consegue identificar de onde ela vem. Tudo parece começar a ficar mais difícil. Coisas que normalmente funcionavam param de funcionar. Pessoas que antes te apoiavam ficam distantes. Portas que estavam abertas, de repente se fecham, e o estranho é que você não encontra uma explicação lógica clara. E essas temporadas de oposição invisível muitas vezes aparecem quando você está se movendo em uma direção que o medo e a escuridão prefeririam que você abandonasse.
Porque há algo curioso nos processos de crescimento. O ataque mais forte geralmente aparece justamente antes do avanço mais importante. Nessas temporadas, a cobertura espiritual não é suficiente. Lujo es una necesidad. La tercera temporada aparece cuando alguien Que você ama está em perigo. A proteção espiritual também tem uma dimensão de intercessão. Pode operar em favor de outros. No Êxodo, o hisopo não protegia apenas a pessoa que aplicava o sangue na porta. Protegia toda a família que morava naquela casa. Da mesma forma, a proteção que você desenvolve em sua vida espiritual pode se estender para aqueles que você ama. Seu alinhamento com o divino não é apenas um escudo pessoal. Ele se torna um ambiente, um campo que gera uma cobertura coletiva. E a quarta temporada chega depois de uma queda moral ou espiritual. O Salmo 51 foi escrito por Davi depois do maior erro da sua vida. Foi um momento de vergonha profunda, de ruptura interior. E é justamente aí que, nesse momento, Davi diz: purifica-me com hisopo e serei limpo. A planta que simboliza proteção também simboliza restauração. Então, se alguma vez você caiu, se você falhou e se sente que seus próprios erros abriram rachaduras no seu campo espiritual, esse verso é uma promessa direta para você. Purifica-me com hisopo e serei limpo, lava-me e serei mais branco do que a neve. A reação? Restauração da cobertura. Não exige que você se castigue durante anos, exige algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais difícil. Voltar, reconhecer, se humilhar e receber o que já foi providenciado. Agora, tudo o que exploramos até aqui não serve de muita coisa se não colocarmos em prática, certo? Porque o conhecimento espiritual que não é aplicado fica só na teoria bonita. Então a pergunta é: como você ativa os princípios do hisopo, os princípios da proteção divina na sua vida diária? Existem 4 práticas muito concretas que nascem diretamente do que vimos. A primeira é a declaração de cobertura. Nas Escrituras, a proteção divina quase sempre era ativada por meio de uma ação intencional. O hisopo no Êxodo não funcionou sozinho, alguém teve que. É verdade que... y marcar los postes de la puerta. Hubo una acción consciente. En tu vida cotidiana, esto se traduce en algo muy sencillo, pero muy poderoso. Comenzar cada día con una declaración de cobertura, no una oración repetida en automático mientras tu mente está en otra cosa. Una declaración real. Hay un momento consciente donde reconoces que tu vida, tu familia y tu propósito están bajo la cobertura do divino. Essa declaração não muda magicamente as circunstâncias externas, mas muda algo muito importante: o campo interior a partir do qual você atravessa essas circunstâncias. A segunda prática é a purificação constante. O hisopo que aparece no Salmo nos deixa uma lição clara. A proteção espiritual requer limpeza regular. Não porque você tenha que viver carregando culpa o tempo todo, nada a ver com isso, mas porque existem pensamentos, atitudes e decisões que, se não forem revisados com honestidade, começam a se acumular. E com o tempo, abrem pequenas rachaduras no seu campo interior. Por isso, um dos hábitos mais poderosos que você pode desenvolver é este: sentar-se regularmente diante do divino e fazer uma pergunta simples, mas brutalmente honesta. O que precisa ser purificado em mim? no como castigo. Não como drama espiritual, mas como higiene espiritual. A terceira prática é estender ativamente a cobertura. O hisopo não guarda o que recebe, ele cobre, esse é o seu propósito. E algo semelhante acontece no plano espiritual. Um dos atos mais poderosos que você pode fazer quando busca proteção pessoal é começar a interceder por outros. Orar pelas pessoas que você ama, declarar bênçãos e cobrir espiritualmente a sua comunidade. Vem a parte desconfortável, mas poderosa. Abençoar até mesmo aqueles que te feriram. Sim, eu sei.
Não é exatamente a primeira coisa que a gente sente vontade de fazer, mas quando você escolhe fazer isso, acontece algo interessante, algo difícil de explicar com lógica, mas que milhares de pessoas já experimentaram. Quando você se torna um canal de proteção para os outros, a sua própria proteção se expande, se multiplica. No entanto, antes de te ensinar a quarta prática, há dias em que você sente que ninguém te entende, que tudo pesa mais e que seus pensamentos ficam presos em um loop que você não consegue quebrar. Agora imagine ter vozes que te acompanham, que te guiam e te ensinam enquanto você faz suas coisas, através de audiolivros que parecem ter sido feitos especialmente para você. Experimente o Audible grátis por 30 dias. O link está na descrição. E deixe-se envolver por histórias e ensinamentos que te apoiam, te motivam e te ajudam a enxergar seus dias de outra perspectiva. Ou como se alguém tivesse preparado cada palavra, pensando exatamente no que você precisa ouvir hoje. A quarta prática é ancorar sua vida espiritual no cotidiano. O hisopo não crescia em jardins de palácio, não estava rodeado de mármore nem de fontes elegantes. Crescia em fendas, em muros velhos, nas bordas dos caminhos, nos lugares mais comuns. E isso revela outro princípio profundo. A verdadeira proteção espiritual não se constrói em momentos extraordinários. Ela se constrói na fidelidade do dia a dia, naquela oração de segunda-feira de manhã, quando, honestamente, você não está com muita vontade. Na decisão de quarta-feira de dizer a verdade, quando mentir seria muito mais fácil. Na gratidão da sexta-feira, mesmo quando a semana foi difícil. As raízes profundas não se formam nos grandes momentos, elas se formam nos pequenos. Quero encerrar com um detalhe que, curiosamente, quase ninguém menciona quando fala dos evangelhos. Mas quando você vê, não consegue mais deixar de ver. No Êxodo, o hisopo levou o sangue do cordeiro até os batentes das portas para proteger o povo. Na cruz, séculos depois, o hisopo voltou a aparecer. Desta vez, levando uma esponja com vinagre até os lábios daquele que foi chamado de Cordeiro de Deus em seus últimos momentos. O mesmo instrumento. 2 momentos-chave. Desta vez, levando uma esponja com vinagre até os lábios daquele que foi chamado de Cordeiro de Deus em seus últimos momentos, usando o mesmo instrumento. Momentos-chave. O mesmo instrumento de proteção que libertou um povo da escravidão esteve presente quando se completou a maior libertação da história. E se você tem olhos para ver, a mensagem é muito clara. A proteção que Deus planejou desde o princípio não era provisória, não era parcial, não era temporária, era completa. E essa mesma cobertura, a que atravessa o Êxodo, llega a la cruz e continua mais allá, continua disponível hoje. Não é uma proteção que depende de você ser perfeito. Depende da fidelidade dele. Não é uma cobertura que se ativa só quando você merece. Ela se ativa quando você decide recebê-la. E uma plantinha nos lembra de tudo isso. Uma planta que cresce nas rachaduras. Uma planta que a maioria das pessoas passa direto, sem nem perceber. E mesmo assim, o Criador a escolheu para estar presente em alguns dos momentos mais sagrados de toda a história bíblica. O Êxodo, a purificação, a cruz. Isso diz muito sobre como o divino opera, nem sempre através do grande e do espetacular, muitas vezes através do pequeno, do humilde, o que cresce justamente nos lugares onde ninguém espera encontrar algo valioso. Talvez por isso essa mensagem também fale de você. Talvez você esteja crescendo em um terreno difícil. Talvez suas raízes sejam muito mais profundas do que o mundo pode ver. Talvez a cobertura que você carrega dentro de si tenha a capacidade de proteger mais pessoas do que você imagina. A planta que aparece nesta história não era a maior, nem a mais impressionante. Era simplesmente a mais fiel à sua natureza. E é exatamente isso que o Criador espera de você. Não que você seja o maior, que você seja fiel, que cresça onde está, que pertença, que aprofunde suas raízes. Que você estenda a cobertura àqueles que estão ao seu redor, que mantenha seu aroma espiritual autêntico, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se esta mensagem tocou algo dentro de você hoje,
Deixe nos comentários. Não precisa escrever muito. Uma única palavra basta. A que resuma o que você sentiu. E se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil, alguém que sente que precisa de proteção, mas não sabe como pedir, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que hoje seja exatamente a mensagem que ela precisava ouvir. Inscreva-se se ainda não fez isso. Toda semana, neste canal, compartilhamos mensagens pensadas para as fases reais que atravessamos na vida. Lembre-se disso. A cobertura continua ativa, as raízes são mais profundas do que parecem. E o isopo ainda cresce nas rachaduras. Até o próximo vídeo!